Vamos lá. E lá vamos nós. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje eu vim com aquele conteúdo informativo junto com opinião aqui para falar de algumas coisinhas que aconteceram ao longo da semana no Twitch do Mestre Pedroca. Para quem não sabe, o Mestre Pedroca é uma pessoa que ajudou a construir o RPG aqui no YouTube. Ele já está ativo há muito tempo na plataforma e ele é uma figura muito importante para nós narradores, ok? E ele recentemente no Twitter, ele abriu ali umas threads para começar a falar as suas opiniões com relação a um assunto chamado modificação de resultado de dados por parte do mestre, escudo do mestre e se existe jeito certo ou errado de jogar RPG, ok? E ele foi bem didático em algumas delas, mas por se tratar do Twitter, né, nós sabemos que é uma plataforma onde dá uma vontade de você falar coisa de uma forma ofensiva, né? Como eu disse, tudo isso começou no Twitter, mas depois o Mestre Pedroca, recentemente, ontem, ele fez um vídeo especificadamente para falar desse assunto. Então, a partir do momento que ele revitalizou toda essa treta, ele revitalizou ela, não estou revitalizando com o meu vídeo. Então, isso gerou algumas coisas, ok? Lembrando que eu não vou me focar em informar para vocês do porquê que essa treta começou toda, porque foi algo pessoal do Mestre Pedroca com uma pessoa que ele conhece na vida real. E eu não quero me intrometer na vida dos outros, ok? Meu conteúdo aqui não é para me intrometer na vida dos outros. E eu quero que você, que usa o Twitter, que vai lá ver essa conversa agora, não vá procurar quem que começou essa treta toda. Porque essa pessoa não queria começar essa treta toda. Ela só fez uma piadinha perguntando, gente, quem que gosta de mudar resultado? Porque eu faço isso. Não vão atrás, porque é uma treta pessoal do Pedroca com uma pessoa que ele conhece, ok? E eu conversei com essa pessoa, o Pedroca já conversou com essa pessoa, então tá tudo bem entre eles já, então não, por favor, não vão atrás da briga. Esse vídeo aqui é mais pra falar duas coisas em específico. É pra comentar a treta que aconteceu e pra mim dar minha opinião sobre o assunto da treta. E quando eu falo treta, eu falo o assunto que foi feito, não necessariamente quem que estava envolvido nem nada do tipo, ok? Então, vamos lá. Dado esses avisos, ok? Começou tudo no Twitter e eu vou mostrar um pouquinho do começo da thread do Pedroca para você. A treta começa mais ou menos por aqui, onde o Pedroca fala o seguinte, ok? Isso aqui era o assunto dos dados, logo após ele ver esse post falando sobre alteração de dado. Então ele começa aqui em cima falando o seguinte: RPGs que usam dados aleatórios para determinar fatos de sucesso e fracasso são exatamente isso que você espera, jogos. Eles determinam que existe uma possibilidade de vencer e uma possibilidade de perder a cada rodada. Mas perceba algo interessante, o jogo continua quando você perde, mas ele continua a thread, eu vou resumir porque ela é bem grandinha para vocês, ok? Ele continua falando sobre um pouquinho sobre que no RPG, quando um grupo ele perde, ele não necessariamente acabou a história por ali. A trama ela continua, a narrativa ela se desenvolve. A partir do momento que morre um personagem, agora nós temos uma trama de vingança. A partir do momento que morre um personagem, a trama vai ter que se movimentar porque eles perderam alguém importante. Então, querendo ou não, quando eles falham, independente de ser morte de um jogador ou sendo alguma coisa como tentar passar uma montanha e começar a cair, eles terem que escalar de outro local, ter que usar uma caverna, tudo isso para ele movimenta a narrativa, ok? E o que ele diz é que quando um mestre ele utiliza-se de algo por fora para construir a sua narrativa, ou seja, quando ele modifica dados e interfere algo que não deveria ter sido interferido dentro do sistema, porque a gente joga dados aleatórios para isso, o que acontece é que ao ele fazer isso, ele está roubando a diversão das pessoas e alterando a narrativa por si só, ok? Digamos assim que fica algo mais parecido com um filme. Foi até um comentário que eu fiz a isso que o Pedroca disse, e para quem não me segue no Twitter, vai lá seguir. O arroba é esse aqui, ok? Tá aqui. Lucius traço, eu não sei se é traço, é underline Felipe, ok? Então vão lá me seguir. E eu falei mais ou menos o seguinte sobre algumas coisas que o Pedroca disse. Eu disse o seguinte: como você diferencia um filme de um RPG, por exemplo, é que no RPG nós temos interpretação improvisada, que é o role play, nós temos o roteiro semi-escrito pelo mestre, ok? Porque ele tem que ser semi-escrito, porque a outra parte do roteiro vai ser escrito pelos players, aleatoriedade de ações, que seriam os dados,
Concordo com o Pedroca, manipular resultado é ser cuzão, mas depende do sistema. Por que eu botei isso? E eu me arrependo de ter colocado é ser cuzão, ok, gente? Eu já digo, peço desculpa, eu não deveria ter colocado isso, porque o Pedroca colocou isso e essa parte de ser cuzão eu não concordo. Eu botei como parte do sistema porque depende muito do sistema. Tem alguns sistemas que eles são bem mais soltos em questão de, se o player falou uma narrativa muito interessante, você soma algumas coisas aí pra ele, você dá uma vantagem pra ele, se ele foi legal narrando. Tem RPG mesmo que fala, se o player, por exemplo, ele foi um player que, por fora, interferiu no jogo, trazendo salgadinho, trazendo refrigerante para a sessão, você dá um ponto ali, um ponto que ajuda nele em um teste, ok? Então, sim, tecnicamente falando, ele está interferindo por algo que ele fez fora do jogo, ok? Então, tem um pouquinho disso também. Então, por isso que eu falei dessa coisa de depender do sistema, mas de qualquer jeito, eu estou errado em ter falado que ia ser cuzão, ok? Ele falou, então da próxima vez que você sentir a vontade de alterar os resultados de uma rolagem, faça a pergunta, será que não estou sendo cuzão? A resposta, veja só, provavelmente é sim. Tudo que você está fazendo é sequestrando a diversão dos outros. Como falei, sequestro de diversão, já vou explicar meu assunto pessoal sobre diversão, ok? Que eu não acho que RPG, meu Deus, é sobre diversão o tempo inteiro, não é. Para não ficar dúvidas, isso não é indireta para ninguém, não é shade, não é nada demais. Isso é uma reflexão sobre uma opinião sobre joguinho de rolar dados e interpretação de bonecos fictícios. Não tô querendo convencer ninguém, não. Tá tudo certo, ok? Então vamos lá, vamos seguir a thread para outros assuntos porque ainda não acabou. Mas vamos lá, nosso primeiro assunto, rolagem de dado. Falei um pouquinho da minha opinião, mas depois eu expresso ela melhor. Ele agora começou a falar se tem jeito certo ou não de jogar RPG. E ele falou o seguinte: sim, o certo é a forma como as regras básicas apresentadas no manual são acordadas por cada grupo de jogo, ok? Ou seja, se você lê o livro e seu grupo entendeu dessa forma, essa é a forma certa do seu grupo jogar. E aí ele disse que então esse tipo de jogo, do jeito que você fez, só existe no seu grupo, porque foi dessa forma que vocês entenderam a regra, ok? O mesmo vale para qualquer outra pequena ou grande modificação de regras de sistema, além do acordo social da mesa. Ou seja, praticamente o que ele está falando assim, existe jeito certo de jogar, o jeito certo de jogar é como você e sua mesa interpreta o livro, ok? Mas o jeito realmente certo, na verdade, na veia, é o que o livro quer dizer, ok? Ou seja, se na sua mesa, vou dar um exemplo esdrúxulo, se o personagem descrever a ação dele plantando bananeira, ele tem vantagem. Se você chega em uma mesa oficial, uma mesa com um mestre que você conhece, com um grupo que você não conhece, você planta bananeira e fala que assim você vai ter vantagem, você tá errado, porque logo isso era uma regra exatamente da sua mesinha, não é uma regra do sistema, ok? Então nessa parte eu concordo 100% com ele. Existe jeito certo de jogar? Existe. É o jeito que o livro está tratando. Por quê? Eu sou autor de livro de RPG. Eu escrevo um livro de RPG. A partir do momento que eu vejo que alguém não está utilizando o livro como eu escrevi, logicamente eu vou falar, você está jogando do jeito errado, mas você joga do jeito que você quer. Então imagina, por exemplo, que o Selbit vê que alguém lê o livro dele e começa a falar para todo mundo que o jeito certo de jogar é dando vantagem para os jogadores em todas as cenas. Ele tá jogando errado. Perante ao livro, perante ao que o autor do livro quis passar, ele tá jogando errado. E eu dei uns exemplos com a relação a games, ok? Porque eu gosto de jogos e foi o exemplo que eu disse. Mesmo sendo uma comparação ruim, pensem em games. Eu dei o exemplo aqui da From Software. From Software é conhecido por fazer jogos muito difíceis, né? No caso, o que eles fazem? Eles não criam um modo fácil para os jogos dele. O jogo dele tem um nível só, onde é extremamente difícil. Essas são as formas que o autor quer que você jogue. Essa é a forma correta de jogar. Se você utiliza um mod dentro desse jogo para deixá-lo mais fácil, você está jogando de uma forma errada, mas não significa que você é um baita de um idiota por isso. Não, você não tá conseguindo jogar do jeito que o livro te sugeriu para jogar. No caso, o jogo da From Software te falou. Você modificou para poder ver a história, para poder sentir a gameplay. Não tem nada errado em você fazer isso. Um outro exemplo é qualquer jogo, quando tem a dificuldade difícil, médio e fácil. Tecnicamente falando, a forma correta de se jogar esse jogo é na dificuldade normal. Porque foi a dificuldade que os autores pensaram para esse negócio. Ou seja, eles falaram, ó, desse jeito é o jeito certo de jogar. Mas se você quiser ter uma sensação mais difícil, você pode jogar nesse. Não é necessariamente o que a gente queria, não é necessariamente o jeito certo,
mas você é livre para escolher. Se você quiser jogar do modo fácil, você também pode jogar no modo fácil. Lembrando que no vídeo do Mestre Pedroca, ele desenvolve melhor isso. Ele dá exemplos semelhantes ao que eu dei. Nosso terceiro assunto foi o seguinte: queria falar um pouco sobre minha recente postura sobre a temática rolar aberto versus rolar atrás do escudo. É a forma que me posicionei aqui, é como me comuniquei com o meu público. E aí ele começa aqui com aquela forma que eu falo, generalização é horrível. E ele começa falando assim, ó: eu fiz um Twitter colocando minha opinião sobre o tema e fui bem categórico. Jogar atrás do escudo é coisa de cuzão. Vamos lá. Como eu disse, eu não queria ter usado cuzão naquela hora, eu usei e estou errado. Eu gostaria que o Mestre Pedroca falasse estou errado também. Porque é o seguinte, a partir do momento que ele fala isso, ele tá chamando o Selbit de cuzão. A partir do momento que ele fala isso, ele tá se chamando de cuzão. Ele tá chamando muita gente de cuzão. Porque é o seguinte, vamos lá. Foi o que eu falei. Rolar atrás de escudo é um gato de Schwarzenegger. Eu não sei se lê exatamente dessa forma, ok, gente? Mas é como eu chamo. O que é o gato de Schwarzenegger? É um gato que se você não olha ele tá morto, mas se você olha... É um gato que é o seguinte, ele tá dentro de uma caixa, eu vou explicar bem por cima. É um gato que ele tá dentro de uma caixa. Enquanto você não olhar para abrir a caixa, o gato tá vivo. Mas se você olhar, o gato tá morto. Então, o gato, tecnicamente falando, enquanto você não olha, ele não tá nem vivo nem morto. Porque ele tá meio que no misto entre os dois, porque você botou lá um bagulho de veneno, tem toda uma explicação, mas seria praticamente quando um jogador, ele tá numa mesa e o seu mestre joga atrás de escudo, não tem como ele saber se o mestre tá roubando ou não, ok? Ou seja, puramente para mim, existe uma coisa chamada o mestre, ele vai se dar com isso por si próprio. E a mesa não vai ser, digamos assim, afetada pelo um sentimento de que um mestre é um ladrão, ok? Ou seja, para mim, o escudo do mestre, ele não faz diferença para a mesa. Ele faz diferença para o mestre. Lógico, a mesa pode ser afetada por isso? Pode, mas como eu disse, é o gato. O jogador nunca vai saber se o mestre roubou ou não, ok? Então, é isso que eu estou falando. Tecnicamente falando, a mesa não vai ser afetada, pois ela não sabe se está sendo roubada ou não. A não ser se eles começarem a fazer umas contas matemáticas e falar, putz, mas o monstro ele só tem uma soma 4. Como é possível que ele tirou 26 no dado, sabe? Exatamente isso. Mas normalmente não, você não vai perceber. Ou seja, para mim, eu não gosto de usar escudo do mestre. Já usei, e toda vez que eu como mestre usava o escudo do mestre, isso me gerava uma vontade de roubar. Isso me gerava uma vontade de modificar dados. Isso me gerava isso demais, ok? A partir do momento que eu comecei a usar mesas online, eu tenho mais vontade de só jogar o dado ali para todo mundo ver. Não tem problema nenhum em alguém ver, porque se meu player fodão, meu NPC fodão, muito forte, errar o ataque, de boa, eu falo que ele achou que era tão forte que ele nem foi com muita velocidade, e aí ele errou, ok? Tantas vezes em uma campanha online, eu tirei um e eu fiquei, mano, estraguei a sessão com esse personagem tirando um, sabe? Mas cara, olha, eu confesso, se fosse isso atrás do escudo, a chance de eu roubar era muito grande. Então eu acho que é mais saudável para o mestre ele não fazer atrás do escudo. E foi exatamente o que eu disse. Quando o Pedroca generaliza, falando que você é cuzão por isso, você cria situações como essa daqui, pô. Foi o que eu falei aqui. O Cebola, apelido carinhoso do Selbit, é um cuzão então? Nunca revela os dados e pergunta a vida antes de dar o dano. Dano letal, né? Normalmente antes do Selbit dar um dano com um personagem que tá pouca vida, ele pergunta quanto de vida o personagem tá. E eu expliquei que eu não quero criar inimizade com isso, nem nada. Tipo, eu só tô dando um exemplo. Que a partir do momento que ele quer generalizar e falar que é cuzão, fazer isso, ele está chamando o Selbit de cuzão. Ele está se chamando de cuzão, ele está chamando uma galera de cuzão. E por que que eu acho que esse tweet em específico sobre o escudo do mestre, ele acaba sendo um pouco de desserviço? Um pouco porque eu acho importante trazer essa discussão, mas a forma que ela foi apresentada gerou uma questão que eu acho que muitas mesas muitos jogadores que assistem o Pedroca, eles vão começar a chegar na mesa e eles vão tentar descobrir se o mestre rouba ou não. É possível ele gerar uma treta na mesa por causa do Pedroca falando, ô mestre, começa a jogar fora não sei o que lá, porque isso dá problema. Isso vai criar o quê? Um sentimento em mesas que assistem o Pedroca de inimizade, um sentimento de que você tá roubando, né? Então, a palavra correta aqui era sentimento de desconfiança, ok?
E eu até sugiro a você como mestre, sempre pergunte, cara, vocês se incomodam se eu jogar atrás do escudo? Eu confesso pra vocês, eu não vou roubar. Se eu sentir vontade de roubar, eu vou olhar na cara de vocês e não vou roubar. Por exemplo, dando um exemplo aqui por fora que vai estender o vídeo, mas beleza, ok. Eu jogo um joguinho de geografia, onde você se junta com seus amigos, ele te taca num lugar aleatório do mapa e você tem que descobrir onde você tá. Gente, eu jogo isso na frente do meu PC, sem streamar, sem mostrar a tela pra ninguém. Eu deliberadamente começo a falar, gente, eu tava muito querendo roubar, porque eu encontrei o nome da cidade, mas eu não sei onde fica a cidade. Eu encontrei o nome do país, mas eu não sei onde fica o país. Eu deliberadamente falo pras pessoas isso, pra gerar aquele sentimento de, beleza, ele não tá roubando porque ele tá deixando óbvio que a vontade tá vindo, mas ele não vai, ok? Então às vezes na mesa você fala, nossa gente, eu queria muito roubar nesse momento, mas infelizmente ele erra o ataque em você. Ou ele infelizmente acerta o ataque em você e eu vou gerar o dano. Algo do tipo, cara. Deixa bem óbvio para a campanha, para as pessoas na mesa se aliviarem, ok? Pra mim isso funciona, na minha mente funciona. E lógico que ele falou aqui depois, ele meio que pediu desculpa sim sobre o bagulho, falando que ele fez uma brincadeira meio que falando que era de cuzão, mas não precisava, mas achou que seria claro. Eu acho que ele poderia ter deixado isso claro no vídeo também. Aí ele explicou mais algumas coisas e fez um vídeo onde ele explica de forma melhor cada ponto do vídeo dele. Ele começa falando aqui sobre jogar certo, jogar errado, deu opiniões. Vão lá ver o vídeo dele para vocês entenderem o que o Mestre Pedroca quis passar com isso tudo. E não confiem apenas no que ele falou no Twitter, porque ele realmente errou muitas vezes na forma que ele quis se direcionar para o público, ok? Então ele explica aqui sobre a questão da comunidade, de que dependendo do local é tudo diferente. Ele explica a função do mestre, que para ele o mestre ele serve como um guia da jornada, mas o mestre ele não tem nada a ver de ser tipo o foco da campanha, ele é o liderante absoluto. Ele explica tudo isso, que ele não acha que você deve considerar o mestre uma super figura de autoridade no RPG por ser o mestre, ok? Então ele cita um pouquinho disso. Ele vem aqui no assunto de que a função do jogador e do mestre, elas só ficam igualitárias quando você tem os dados, porque a partir do momento que você tem o dado, ambos dos dois, eles têm aleatoriedade nas suas ações, porque o mestre ele pode definir quantos esqueletos vêm até o grupo, quantos monstros vêm até o grupo, enquanto o jogador ele não tem essa definição, ele só controla o personagem dele. Mas um momento de igualdade é quando o mestre ele precisa jogar dados e os jogadores também. É 100% aleatório, fora pelas sominhas que os personagens têm ali de natureza, ok? Deles. E ele depois vem aqui para os assuntos de controle narrativa e alteração de resultado, né? Alterações de dados. É o seguinte, para mim, ocorre de duas maneiras. Primeiramente, alteração de dado é errado e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não precisava de um pensamento todo para falar disso, mas eu entendo que sim, o Pedroca tava com isso engasgado na garganta e deu um estalo que fez ele querer falar. E eu já disse várias vezes, gente, eu estou cansado de fazer um vídeo, às vezes eu faço um vídeo simples onde eu explico 500 mil coisas, vem alguém no comentário e fala alguma coisa que eu expliquei no vídeo. E fala, ah não, mas você tá errado por tal e tal coisa, eu expliquei no vídeo. E às vezes isso acontece e você fica extremamente frustrado com o que você passou. Mas você tem que lembrar que isso significa que você passou de uma forma equivocada ou que a pessoa pode ser um pouco equivocada. Isso também existe, ok? Agora falando um pouco mais sobre alteração de dados, é o seguinte, eu tenho duas coisas para falar. Primeiramente, uma que eu já disse. Não tá na regra. Não tá na regra que você pode alterar dado, todo mundo sabe que não precisa alterar dado. Mas e quando você altera? Bom, vamos lá. Eu não gosto de alterar em nenhuma situação, mas às vezes é necessário. Por exemplo, em vários RPGs meus, eu alterei, seja para ter uma cena um pouquinho mais bonita, seja para ter alguma coisinha um pouquinho mais legal, um pouquinho mais divertido, eu alterei. Se o Pedroca, eu não sei se ele concorda, e ele falar que RPG é sobre diversão, já que ele disse que quando altera esse dado, ele diz que rouba a diversão dos players, o que eu não concordo que seria roubar, na verdade, se o mestre alterasse para gerar mais diversão dos players, tecnicamente falando, ele tá fazendo diversão, mas eu não concordo que RPG é sobre diversão e eu vou te gerar esse assunto. Mas se você concorda, veja. Se você acha que RPG é sobre diversão, você praticamente tá falando que o mestre pode roubar se for em prol da diversão, ok? Então por isso que eu não concordo que RPG é sobre diversão. Então pra mim é o seguinte,
Depende muito de certas situações. Em certas situações vai ficar mais legal para narrativa, mas contanto que não seja algo que afete os players. Por exemplo, eu já fiz isso de, por exemplo, um NPC ia matar um boss legal de 1 hora de luta e eu fiz ele errar automaticamente o ataque, porque logo depois desse NPC vinha a vez dos players, ok? Eu não queria que o boss morresse com um NPC, eu queria que um player matasse o boss. Ia ficar muito mais legal pra cena. Principalmente daqueles players que eles são nitidamente focados ali, que eles têm uma rixa contra esse boss. Então isso é uma forma de você alterar algo para ficar mais bonito. Outra coisa, a famosa vida fantasma, que é quando você tem um bicho que ele tem, por exemplo, 100 de vida, aí os jogadores mataram ele, mas você não matou ele na mesa, você deixou ele rolar ali um tempinho, ok? Vamos lá, o que funciona é que quando você faz isso, do personagem ter vida fantasma, eu só usei vida fantasma 2 vezes na minha vida, mas foi porque eu não sabia que os players iam conseguir matar a criatura em segundos, ok? E foi a única vez que eu usei na vida, foi porque os players massacraram a criatura. Eu falei, nossa, mano, ele não tinha tanta vida assim, cara. Eu não sabia disso, eu não sabia qual era o limite que eles poderiam ir. E eu deixei um pouquinho de vida fantasma, ninguém morreu nessa mesa, ninguém se feriu. Praticamente eu só deixei um pouquinho a mesa seguir um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de emoção num boss que as pessoas achavam que ia ser um boss super massa. Se eu matasse ele no segundo round, todo mundo ia ficar, nossa, mano, a gente tá há tempos se preparando pra lutar com ele, pra ele ser isso. Acho que já tá cansado esse papo. O Mestre Bedrock errou sim na forma de argumentar, em fazer algo que é pessoal dele vir pra uma discussão no Twitter. O Twitter faz isso mesmo com a gente. O Twitter é um lugar mau, um lugar cruel. Mas se você quiser me seguir no Twitter, vai lá, Felipe_Lucius ou não sei, traço. E, bom, esses são os assuntos que foi falado, o escudo do mestre. Eu quero saber agora a sua opinião. Pra você, é cuzão modificar rolagem de dado? Independente da forma que seja. Independente da forma que seja. Pra você, é ser cuzão? Pra você, quem modifica tem que queimar na fogueira? Coisas do tipo. Aí, vamos lá. Quem usa escudo atrás do mestre? Quem usa escudo do mestre? Pra você que tá vendo esse vídeo, usar escudo do mestre, beleza, é de boa, não tem problema, é um gato que ninguém vai saber se tá vivo ou morto, então é bom utilizar. Você que já usou o escudo do mestre, você se sentiu vontade de roubar? Já roubou alguma vez na mesa? Aproveita aí pra se confessar nos comentários. E sobre forma certa ou errada de jogar RPG, eu diria que é bem isso que o mestre Bedroca falou. Existe a forma certa de verdade, que é a forma certa do livro, e existe a forma errada, que não é necessariamente errada, que é a forma que sua mesa acordou e fez seus acordos dentro de como ela vai funcionar. Se você quer utilizar uma vantagem, se você quer dar vantagem pro seu player fazer isso tudo de cabeça para baixo, beleza, faz parte. Mas às vezes você pode ver um exemplo, se ele se levantar ali e mostrar como que ele vai dar o ataque. Se ele interpretar muito bem, você vai dar uma vantagem para ele, por exemplo. Mas é isso, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo longo, é um vídeo de informação e opinião. E é isso aqui que falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.